Então agora vamos ir para a parte política, né, a visão política de Aristóteles. Vou tentar dar uma resumida aqui. Para Aristóteles, existe um critério para você ser considerado cidadão, né? Então, na democracia direta, a gente viu, né, em Sócrates, né, que a democracia era uma coisa direta, ou seja, não tínhamos representantes. A própria população participava efetivamente da vida política. E aí, então, imagino que a gente teve, né, uma imagem bem positiva desse sistema de governo. Mas é só isso, né? Então, e aqui em Aristóteles, a gente vai ver um reflexo da época dele, né? A questão política de Aristóteles se baseia muito em como que as coisas funcionavam, né, na civilização grega. Tá, todos os cidadãos têm o direito de participar da vida política, mas qualquer um pode ser cidadão? Aqui a gente vai ver que não. Quem que era cidadão para Aristóteles, né? Aristóteles ele vai considerar uma pessoa cidadã aquela que tem posses, né? Posse de poder aquisitivo, de money, de dinheiro, né? Que é good, mas não have. É, por quê? Porque se você tem uma renda, você consegue se manter a sua subsistência. Se você tem uma renda considerável, então você não vai precisar gastar o seu tempo em sobreviver, certo? Né? Então você vai ter um tempo de sobra, o tempo de ócio. Né? O que é ócio? Ócio é exatamente o tempo livre, o tempo que você fica, né, de boa na lagoa, teoricamente. E para ele, uma pessoa que tem um nível considerável de posses de poder aquisitivo não vai ter tanta necessidade em lutar pela sobrevivência, então ele vai ter um tempo livre. E esse tempo livre para ele é necessário, porque aí, com esse tempo livre, a pessoa poderá se dedicar ao estudo e ao preparo. Aquela questão da retórica que a gente viu, né? Que todo mundo se degladiava lá na Ágora, né? Para debater sobre as questões políticas, né? Para você conseguir ir na Ágora debater, você precisa ter um certo estudo. E para você ter estudo, você precisa dedicar seu tempo estudando. E como que você vai estudar se você se dedica a lutar pela sobrevivência, né? A sua subsistência? Então, para Aristóteles, existia então essa dimensão um abismo muito grande entre ricos e pobres, né? Tínhamos também a diferença da questão da escravidão. Então, mesmo que o escravo vivesse a vida inteira na cidade de Atenas e outras cidades gregas, ele não teria o direito de participar da ágora, porque, né, ele não terá esse tempo de ócio, né, porque ele é escravo, ele não vai ter posses, né, então é uma parte meio negativa aí da civilização grega. Então o que acontece? O cara tem posses, o cara tem tempo livre, ele poderá então estudar, se preparar para, né, estar pronto aí para debater na ágora e participar efetivamente da vida política. Então percebam que nem todos participavam da ágora, apesar de ser uma democracia direta, né? E o Aristóteles ele tem essa percepção que o homem na polis, ou seja, o homem na civilização, será um homem, né, no sentido de ser humano, né? É, esse ser humano ele vai ter uma noção do que seria bem comum. Isso não existiria no caso se o ser humano vivesse na natureza. Então ele diz que um ser humano inserido na sociedade é uma coisa importante, porque ele vai ter noção de vários valores. Pois a razão, né? A razão foi a racionalidade humana que deu origem à polis, à civilização. E com a civilização vai criar o conceito de justiça. E a partir de justiça, né, virá então também o conceito de bem viver, né? E aí a gente pode observar então que, de certa forma, a questão do bem viver se aplica à questão ética, porque a ética é o bem viver, viver uma vida virtuosa, cheia das virtudes. Então a gente pode perceber aqui que,
política e ética são coisas relacionadas. Se você é uma pessoa virtuosa, necessariamente você vai se tornar um bom político. E se você é um bom político, você tem uma vida virtuosa, entendeu? Essa era uma relação que existia na época. Eu tô querendo apontar sobre essa questão porque a gente vai ver um tal de Maquiavel que vai quebrar com isso. Mas a gente vai deixar isso aí para as cenas dos próximos capítulos, certo? Aristóteles ele é cheio de classificar as coisas, né? E ele fez isso com a sociedade, né? Então ele observou que existiam no mundo, né? Até onde eles conheciam o mundo, assim, né? Ele viu que existia vários tipos de governos, né? E aí ele classificou, né? De acordo com o número de pessoas no poder e de acordo com o que seria a forma ideal e a forma corrompida desse governo. Então, temos um número de detentores, ou seja, um número de pessoas que estão no poder liderando uma determinada sociedade. E ele viu que existiam sociedades em que havia uma pessoa no poder, poucas pessoas e muitas pessoas, né? Na questão das pessoas que têm na questão de governos, de sociedades em que uma pessoa governava, a gente teria o modelo ideal, que seria a monarquia e a tirania. Na questão de um grupo governando, a gente teria no governo ideal aristocracia e oligarquia. E no governo de muitos, a gente teria a questão do governo ideal, né? A politeia, que seria a república, né? Na percepção de Aristóteles. E a versão corrompida seria a democracia. Mas, professor, a democracia não é uma coisa boa? É uma coisa boa. Só que aqui ocorre uma troca de termos, né? O Aristóteles ele usa o termo democracia para se referir a um governo corrompido. Mas é por termo mesmo, né? Porque de acordo com o tempo, o termo democracia mudou de sentido. Tanto que hoje a gente vê a democracia como algo bom. Mas para Aristóteles, o termo democracia se referia do que seria a forma corrompida de uma sociedade em que muitas pessoas governam, né? Então, o que seria a democracia para Aristóteles, do jeito que a gente vê hoje, ele chamaria não de democracia, mas de politeia. A nossa democracia atual, o nosso conceito atual de democracia, ela seria basicamente sinônimo de politeia na época do Aristóteles. Então, gente, não estranhem, é uma troca de termos que acontecem. Mas, professor, o que vai definir um governo ideal e um governo corrompido? É justamente a questão, né, do bem viver, da questão do bem comum também, né? Ou seja, se você está governando para o bem comum, independente do número de pessoas no poder, o governo será sempre ideal, entendeu? Mesmo se for um grupo de pessoas, se for uma pessoa só, ou se for muitas pessoas, mas se todas, né, em todos os casos, estiverem pensando em promover o bem comum, então o governo vai ser ideal. Agora, a partir do momento em que um indivíduo, um grupo ou a maioria das pessoas pensarem só nelas mesmas, pensarem nos próprios interesses, não importa o número de detentores, o governo sempre será corrompido. Teremos uma tirania, uma ditadura, uma oligarquia. A gente pode até citar o exemplo da oligarquia que a gente teve aí na República Velha, né? Se vocês verem na história do Brasil, a República Velha, né, foi uma coisa bem bosta, vamos dizer assim, né? Porque a gente não tinha uma representatividade no Brasil todo, né? Era sempre duas regiões que dominavam, né? Então é aquela coisa. E esses dois grupos, né, da República Velha, eles dominavam de acordo com os interesses particulares deles. Eles não estavam nem aí para o bem comum, né? Então vocês podem até conversar com o professor, com a professora de vocês de História do Brasil, que é bem isso mesmo. Oligarquia era uma coisa assim, a República Velha, né, segue muito essa questão, né? Não existia noção de bem comum. Então, e a democracia, aí a forma corrompida de democracia, a gente pode ver nos dias atuais, né? Pessoas que não estão nem aí,
para o bem comum. Muitas pessoas só querem defender suas ideias particulares, defender o que ela acha que ela... Bom, as pessoas elas querem defender o que elas acham que é certo, mas, sabe, algo mais puxado pro individual, sabe, numa questão mais egoísta de que eu quero provar para esse petista, eu quero provar para esse bolsominion que eu tô certo, mesmo que isso, né, leve a consequências negativas na sociedade, né? Isso não importa a ideologia, a maioria das pessoas estão fazendo isso. Existe uma preocupação maior em provar que está certo do que ajudar o país, né? Isso é o caso dos extremos, tá? Porque tem muita gente que tem bom senso, né? Tem cabeça, mas nessas situações, né? Onde ocorre o radicalismo, né? Essa questão de que eu quero provar que eu tô certo e eu me importo mais com isso do que para o bem comum, né? É uma prática bem do tipo aqui, né? Da versão corrompida do governo de muitas pessoas governando, né? Então a gente pode dizer que a gente está numa forma corrompida de democracia, né? Porque, como eu falei, se a maioria pensa no próprio umbigo, não vai ter progresso, não vai ter bem comum, certo? Agora a crítica social foi nervosa aqui, né? Mas é isso, gente, né? E para a próxima aula, a gente vai sair do período clássico e ir, né, para uma outra fase aí da história da humanidade. E a gente vai compreender esses memes aqui, beleza? Então, valeu pessoal, até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not